tens algum conselho para uma pessoa que tenha a língua espanhola como nativa ou que já tenha aprendido espanhol e quer aprender português? O conselho que posso dar, concentração. Deve ser sempre alta. Quando falas, quando aprendes. Quando falas português, é muito importante ter uma concentração muito alta. Isso, no meu caso também, quando falo alemão, a concentração está sempre alta, porque falo também holandês, que é uma língua muito semelhante. Ou seja, quando falas inglês, conhecer pessoas na vida pessoal que podem ter dificuldades entre francês e inglês, que fala inglês e depois fala francês e inglês, mistura, não? Sim, mistura. Para mim, essas coisas acontecem porque a pessoa não está muito concentrada, ter a concentração e falar sobre um assunto preciso, a cabeça tem que funcionar muito bem. E eu acredito que se uma pessoa já fala espanhol, tem que ter sempre a concentração alta. Sim. E depois, à medida do tempo, vai ser uma coisa fácil. Sim. Menos complicado, difícil. À medida que o tempo for passando, vai conseguir perceber o que é igual, o que é parecido, Sim. o que é diferente. Sim. E já te aconteceu alguma vez quereres dizer uma coisa em português e não saberes? E nessa situação tentares dizer em espanhol? Depende das pessoas com quem falo. Se a pessoa com quem fala inglês, vamos falar inglês, mas vou tentar explicar o que quero dizer em português. Depois, se a pessoa não pode entender, perceber o que eu estou a dizer, vou falar francês, inglês, depende da pessoa, que língua fala. E se tu estiveres numa situação em que estás a falar comigo ou com uma outra pessoa portuguesa em português e tu não queres trocar para o inglês nem para outra língua, e a certa altura tu queres dizer uma coisa, mas não tens certeza ou não sabes como dizer em português, mas sabes como dizer em espanhol, será que tu tentas dizer a palavra em espanhol com o sotaque português ou como é que tu... Esse é portanhol. Não, vou tentar, a verdade que aquilo que vou fazer, vou tentar de fazer uma pesquisa na internet ou dicionário. Sim, mas se a concentração não está alta, vou dizer a palavra em espanhol. Então é uma questão de concentração. A pessoa tem que ser muito concentrada, se não sabe algo, não tem que ter vergonha, tem que dizer não sei, é algo que acontece, que pode sempre acontecer. Sim. Se tu estás a escrever assim mensagem com os teus amigos portugueses, podes ir pesquisar a palavra. Mas sim, podes pesquisar. Mas se nós estamos assim a falar, não podes ir pesquisar. Não, Pedro, desculpa. Ou diz assim, espera aí, deixa-me procurar a palavra. Fazes isso? Sim. Assim vou lembrar-me sempre da palavra. Sim. Outra pessoa tem que ter paciência, não? Sim, paciência é muito importante. Sim. E, por exemplo, tu dizes que a concentração é muito importante para te lembrares das palavras e não misturares o português e o espanhol. Sim. Mas e se for uma palavra que tu queres dizer e tu tens a certeza que não sabes, nunca aprendeste, nunca viste aquela palavra em português, mas sabes a palavra em espanhol?
Depende do contexto. Tentas dizer a palavra em espanhol, mas em português, com o sotaque português, na esperança que seja igual? Talvez, talvez, sim. Sim. Eu faço a mesma coisa. É assim, hoje em dia eu posso dizer que falo espanhol, não falo portunhol. Sim. No início falava portunhol, claro, é normal. Hoje em dia falo espanhol. Mas se eu não sei uma palavra, eu vou usar a palavra em português com sotaque mais espanhol e esperar que seja igual. Porque se for igual, tudo bem. Se for diferente, paciência. Algo que quero dizer, um segredo, ok? Eu sempre preferi o português que o espanhol. Porquê? Porque é mais difícil, mais único. Sim. A mesma coisa com o holandês. Quando mais difícil, gostas mais? Sim. Gostas do desafio? Sim, gosto dos desafios. No geral, é assim, sou uma pessoa que gosta dos desafios. Na vida, não só com línguas, trabalho, quando a situação está muito difícil, gosto e dou o melhor de mim mesmo. Sim. Tanto quanto eu sei, Estou a brincar. O português é mais difícil do que o espanhol. A pronúncia é mais difícil porque tem mais sons e a gramática também é mais difícil. Sim. Como é que tu não crias a confusão entre o português e o espanhol? É só concentração? Sempre concentração, sim. Ok. E falar muito, escrever, praticar, sim. Ler. Praticar até que o cérebro se habitue às duas. Às vezes nós estamos a conversar e tu dizes uma palavra que eu sei que é do espanhol. E então pergunto-me, será que quando estás a falar em espanhol, com um espanhol ou um mexicano, não sei, será que também acontece tu dizes alguma palavra do português? Não, nunca. Oh. Nunca. Se calhar o teu conhecimento em espanhol é maior do que em português. Se calhar. Não sei. Sim, acho que sim. Falo o espanhol melhor. O meu espanhol está melhor porque tive mais motivações para aprender espanhol, porque também ia em Espanha. Já foste a Espanha, mas ainda não vieste a Portugal. Que pandemia. Mas... Se calhar no futuro, quando tiveres a oportunidade de vir a Portugal, isso possa acontecer. Se fores ao norte de Portugal, vais achar interessante que no norte muitos portugueses trocam os Vs pelos Bs, como no espanhol. No espanhol, se tens um V ou se tens um B, é igual. Igual, sim. No português Portugal padrão, não, são os dois diferentes. Mas no norte as pessoas trocam. Não sabia. Sim. Okay, obrigado. Okay. Se tivesse a oportunidade de visitar diferentes cidades em Portugal, vais ver os diferentes sotaques que existem. Também é uma variedade muito grande. Eu gosto da variedade. Sim. Absolutamente. Então, nós estamos a terminar. Queres dizer alguma coisa às pessoas que nos estão a ver? Sim, sempre motivação, concentração e ter tempo. Ter tempo, organização. Acho que são os segredos
para ter sucesso numa língua estrangeira? Inscrevam-se no canal para assistirem os próximos vídeos, porque se vocês se inscreverem, vão receber a notificação para assistir os próximos vídeos que vos vão ajudar a entrar no mundo português, a conhecer mais daqui da casa. Perfeito. Muito obrigado, Sara. De nada.